Muito bem, então aqui está a tela inicial da Godot. Ela vai trazer para nós aqui todos os projetos que a gente já tem, dando a opção para ser criado um projeto novo ou importar um projeto que já exista no computador, ou até fazer uma busca, tá? Todos os projetos que forem criados, iniciados, eles vão estar aqui na nossa lista e clicando então aqui, no caso, duas vezes no projeto, ele vai abrir o projeto para nós. Então esse projeto que foi iniciado como 3D, mas aqui na Godot é muito simples a gente fazer a mudança entre o 2D e o 3D. Basicamente a gente vai clicar aqui no 2D e a gente vai estar com o 2D pronto e criado para a gente começar a utilizar. Muito bem, então após criar o projeto, a gente chega nessa tela da Godot. Aqui a gente vai selecionar 2D, então ele já vai fazer aquela mudança que eu mencionei. E a gente vai mudar aqui o nosso nó raiz, né? Então os nossos elementos eles vão ser tratados como nós para uma cena 2D. E eu vou mudar aqui para fase 1, por exemplo. E aqui dentro da fase 1 eu vou adicionar já alguns elementos do player. Então clicando neste maisinho aqui, a gente já consegue buscar o nosso player, né? Que aí a gente vai buscar aqui como Character Body 2D, que é, no nosso caso, a gente está fazendo um jogo 2D, adicionamos, vamos dar o nome aqui para Player, ok? E aqui ficou um aviso de que está sem colisão, então a gente vai clicar aqui, né, para ver o erro, né? Então a gente vai ter que adicionar aqui um colisor, um collision shape. Então vamos adicionar aqui, lembrando que, né, não está selecionada a fase, sim o player, então ele vai ser alinhado no player. Então o nosso colisor é um collision, que é inclusive o que ele sugeriu para nós, né, um collision shape 2D. E aí eu vou só salvar aqui nossa fase 1 dentro do projeto. Para salvar apertei o Ctrl S, tá? E ele buscou o nome fase, colocou um underline na frente para a gente salvar. Ok? Muito bem, então adicionamos aqui o nosso player, certo? E ainda temos aqui o aviso de que está faltando o shape, né? Então para a gente adicionar, a gente vem aqui no shape do collision shape e adicionamos um. Eu normalmente utilizo o Capsula para ficar um pouco mais próximo do que a gente vai usar nos nossos jogos, né? Então vai ficar nesse formato aqui. Depois de fazer isso, a gente vai começar a adicionar as nossas sprites, que aí seria o player, né? O personagem em si. Mas antes disso, a gente vai fazer uma alteração vindo aqui em Project Settings, porque tem uma particularidade quando a gente arrasta algum tipo de imagem, enfim, ela vai ficar borrada. E aí a gente pode colocar aqui como nearest, que vai ficar ok, não vai ficar borrado. Depois eu vou adicionar aqui os assets, vou fazer um download, depois eu vou deixar o link do download do asset que eu vou usar para a gente colocar o personagem em si no jogo. E agora, pegando aqui do asset, então eu baixei um arquivo zipado da internet para a gente poder pegar os assets. Aqui veio o asset do player, eu vou pegar aqui o idle, que é quando ele estiver parado, né? Coloquei aqui no nosso jogo, vocês podem perceber que tá bem nítido, né? Então se eu deletar ele aqui e alterar aquela propriedade da textura e colocar linear e trazer agora o idle, ele está como se tivesse um blur, né? Então daria para tirar aqui em textura o herdado e colocar o nearest também, porque o herdado é o linear, né, que vem do projeto.
ou então, para a gente poder mudar o herdado, que no nosso caso seria mais inteligente, deixar aqui nearest, só que aqui eu deixei linear, né? Então deixar guardado, ele vai ficar certo agora, ok? Então assim a gente consegue colocar para o nosso player, né, o aço que a gente quiser. Aqui você pode perceber que ele está fora do player, né? Então eu vou jogar aqui para dentro do player e vou colocar ele aqui, que aí posso alinhar um pouquinho melhor. E se a gente pegar o player e arrastar, né, o objeto player inteiro, ele deveria já mover todo o nosso personagem. Deixa eu ver aqui. Aqui já está fazendo algumas modificações, mas ele deveria estar vindo junto já aqui. Que eu estou acabando selecionando o collision shape, né? Teria que selecionar de fato o player, então talvez colocar aqui. Aí a gente consegue arrastar, né, junto. Perfeito, então. Antes estava só testando, né? Então vou adicionar agora um nó no Godot, que vai ser o Animated Sprite. Então deixa eu encontrar aqui o Animated Sprite 2D, que é o suficiente para nós. Vamos criar aqui. Só vou deixar ele dentro do player. E está avisando para nós que não tem nenhuma sprite, nenhuma animação. Então a gente vai clicar aqui e adicionar um sprite frame. E clicando mais uma vez ele vai abrir aqui a parte da animação. Eu vou adicionar aqui algumas animações para a gente ver como é que funciona, né? Então a primeira eu vou colocar como idle. Vou selecionar aqui o add frames from sprite, que aí basicamente a gente teria um frame a partir de um desenho de sprites e faria a divisão deles. Então pegar esse idle, por exemplo, né? Aqui, como eu já estava testando, né, normalmente ele viria assim, né? Então se eu mandar selecionar aqui, ele selecionaria 16 frames, o que na verdade não se aplica a essa imagem, porque esse player a gente tem somente um desenho, né? Então aqui eu poderia dar um out slice, ele continuaria com as 16, mas eu vou mudar aqui para uma na vertical e uma na horizontal para selecionar somente uma sprite. Selecionei, vou dar um add frame, então ele vai aparecer aqui para mim. E aí eu vou adicionar mais um, né? Via esse caminho mesmo. Poderia estar usando por arquivo, mas fazendo por aqui. Adicionar para a gente ver como é que funciona. Então eu estou com 2 frames aqui. E se eu der play, vocês vão perceber que ele vai fazer uma movimentação. Então essa seria a movimentação. Se a gente marcasse aqui como padrão um autoplay, ele ficaria fazendo ao iniciar o jogo. Como o nosso player não tem uma animação, ele fica parado, né? Então a gente vai deixar ele assim por enquanto, tá? Outro que a gente poderia colocar aqui é uma movimentação, criar um novo elemento aqui, né? Que uma nova animação chamada Run, por exemplo. E a gente poderia pegar, daí neste caso, e selecionar aqui a sprite de corrida. No caso eu até tenho aqui uma sprite de corrida, ou criar uma nova animação aqui com Fire ou qualquer outra coisa, para a gente adicionar a partir de um frame que teria mais de uma animação. Então vou dar um open aqui. Nós teremos aqui a parte inicial com o run, né, do nosso personagem, e a partir daqui possivelmente me parece já ser a sprite de tiro. Então vou dar um out slice. O que ele fez? Ele já particionou certinho aqui o que eu queria. Essa é uma ferramenta interessante. Vou marcar aqui os quadros que eu quero para simular o tiro, né? Então ficou aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. Vou adicionar os frames. Então agora com o Fire, se eu der um play, ó, ele está fazendo o tiro
andando. Talvez depois a gente poderia estar mexendo nele para fazer de outra forma o tiro, né? Vou simular aqui também o run, pegando a mesmo sprite, vou dar um open aqui nele. Ele já veio com a pré-marcação de antes e vou selecionar os elementos aqui de corrida, tá? E aqui é a corrida, tá? Então, ok. Agora, se eu rodar a corrida, ele vai fazer a animação da corrida. Esse do Fire não ficou legal, mas depois eu vou apagar porque seria um tiro correndo e a gente tem a outra animação que faria o tiro parado, né? Mas acredito que deu para entender como adicionar as animações e como é simples fazer isso na Godot, tá? Então, adicionando aqui algumas animações, o parado, nosso sprite só tem uma imagem, correndo ou caminhando vai ficar com essa animação, tiro andando vai ficar com essa animação, tiro parado essa animação, muito embora a gente não precisaria da segunda sprite aqui, mas eu vou deixar igual para fazer a animação. E o tiro pulando ficou só com uma, porque esse movimento vai ser quando a gente literalmente pular, né, com o player. Então ele vai trocar somente a sprite, vai pular, dar o tiro e cair. Muito bem, então aqui eu peguei o nosso player e arrastei um pouco mais para baixo para a gente poder dar um play na imagem, que nossa cena ele aparecer na cena. Pode perceber que ele está bem grande, né, na nossa cena. E se ele tivesse para cima, como estava antes aqui, eu arrastar ele para cá e der um play, a gente vai perceber que ele vai ficar parcialmente na cena, né? Então, a gente vai arrastar ele de volta para cá. Quando a gente estiver aqui em projetos, a gente vai poder ver em Display Window a nossa janela. Eu coloquei 250 aqui, vou colocar 1280 por 650, estou chutando aqui um número, tá? E a escala do nosso player eu vou deixar aqui em 4, que eu tinha aumentado bastante para dar aquele efeito que a gente viu antes. Então agora nosso player está aqui e está um pouco mais compatível com o tamanho da nossa tela, tá? Tá só ali, né? Ele não tá com animação nenhuma. Primeiramente, até porque aqui na Sprite a gente deixou o idle como padrão. Então, se eu colocar aqui o tiro andando, por exemplo, como padrão e der um play, ele vai já vir com essa animação, né? Então, vai mudar um pouquinho. E aí, esses tamanhos a gente vai ter que fazer os testes dentro do nosso jogo, né? Para ver o que fica melhor, o que se adapta melhor ao que a gente quer. Então, vou deixar aqui de novo o idle como padrão, tá? E só dar um play de novo para a gente visualizar aqui a nossa tela. E aí depois a gente vai começar a montar o cenário e esse player possivelmente não vai ficar aqui em cima e também ele precisa de movimentação, precisa ser controlável, né? Então também são os próximos passos. Então, a partir de agora, olhando o nosso player, ele não tem movimento e ele, quando a gente dá play, né, de novo, ele fica parado ali e não cai. Não tem uma gravidade aplicada nele. Então, eu vou adicionar um novo nó aqui, tá? Que vai ser um static body 2D, tá? Vamos adicionar aqui. E em cima desse static body 2D eu vou adicionar com o command A aqui um collision shape 2D, tá? Pra gente conseguir ajustar isso. Então vamos pôr aqui um retângulo, tá? Então vamos selecionar aqui o nosso collision. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ele para baixo. Ver se não ficou lá em cima. Aí. Eu vou acertar ele aqui. Aí. Beleza. Vou colocar aqui embaixo e aproveitar e aumentar essa área de colisão, tá? Então, a partir de agora, quando a gente der play, a gente não consegue ver, né? Porque não está em modo debug aqui. Deixa eu rodar aqui em modo
debug, mas antes você tem que habilitar aqui Vision Collision Shapes e rodar. Aí, então a gente consegue ver ali o chão agora que está invisível, né? Mas a gente consegue ver onde ele está, pelo menos, para a gente entender o que vai acontecer agora com o nosso player, né? Deixa eu pegar isso e colocar aqui, só para ficar bonitinho, né? Ok, então o que eu vou fazer agora aqui no player é dar adicionar um script, né? E esse script na versão da Godot a gente tem a possibilidade de ter um template, que no caso aqui é um Character Body 2D Basic Movement, então, ou seja, ele vai ter movimentos básicos nesse script. Quando eu criar, ele vai salvar aqui, deixa eu até buscar aqui para a gente entender um pouco melhor. Aqui a gente vai ter a questão da velocidade, que está setada aqui, a força ou velocidade do pulo, tá? E nós temos aqui a questão do processo de física. Então, se o nosso player não estiver no chão, ele vai receber uma gravidade. Então, essa gravidade vai jogar ele para baixo, né? E caso nós tenhamos aqui pressionado o espaço, né, que seria a ação de pular, no nosso caso, e ele estiver no chão, ele vai pular, tá? Então ele vai fazer essa questão. E também aqui é bem interessante porque ele já traz a direção, tá? Se ele vai para a esquerda ou para a direita, isso vai ajudar a gente depois a virar o nosso player para ele aparecer se movimentando para o lugar correto. Vou tentar dar um play aqui. Então o nosso player, acho que não foi possível ver. Deixa eu mudar aqui na nossa fase 1 o nosso 2D, mudar o nosso chão, colocar ele um pouquinho mais para baixo, talvez a gente conseguir visualizar ele caindo. Então lá, nosso player caindo e já está andando. Obviamente que andando sem nenhum tipo de animação, o nosso player é parado, né? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa para parecer que ele está caminhando. Até acho que deve ter uma sprite ali que a gente pode utilizar para isso. E também ele não está virando, né? Então não está virando, e quando eu pulo ele também não está fazendo a animação de pulo. Então essa é a questão de ajustes, tá? Mas vejam que a gente já tem um player se movimentando num cenário e um cenário sustentando o player para que ele não fique voando no nosso cenário. Uma questão importante aqui nossos resources, eu coloquei aqui o assets, onde a gente vai ter os arquivos de imagem e sprites, etc. Fases, onde vai salvar todas as fases, então no caso eu tinha salvado antes na raiz do projeto, estou salvando na fase. E o scripts também, então o script eu coloquei o script do player aqui para baixo. Como eu criei depois, não teve problema porque a Godot mesmo, quando eu movimentei, já se encontrou, tá? Então só para organização do projeto, tentar deixar as pastas criadas numa hierarquia que faça sentido para nós, né? Muito bem, então visualmente o nosso player continua igual, só que agora ele está na verdade um pouco diferente. Se eu der um play aqui, a gente vai ver que ele não está mais caindo, já tem uma animação nele. O chão na verdade já não é o nosso limitador, né? Eu já tenho um movimento diferente aí em relação ao que eu tinha antes, né? E eu não tenho pulo, porque o objetivo agora é fazer um jogo que eu tenha movimentação, né? Para cima e para baixo aqui, e eu consiga desviar e consiga subir para pegar algumas coisas ou desviar de elementos. Depois, quanto eu vou subir, o quanto eu vou conseguir desviar, eu vou configurar, tá? Mas agora é para mostrar como fazer isso. Então a gente mudou um pouquinho algumas coisas. Bom, vamos lá primeiro, né? O nosso
player tá aqui, o que eu tenho nele agora aqui de diferente? Nós temos o script, tá? Então o script tá bem diferente do que a gente tinha visto antes. Continuo tendo a variável de velocidade, mas agora eu tenho esta variável player, que basicamente está fazendo uma relação com o nosso objeto animar, né? Então, todas as animações que a gente tinha criado anteriormente, elas estão aqui, desde o idle, run, o tiro andando, o tiro parado, o tiro pulando, estão aqui. Só que agora com o player eu consigo fazer essa animação acontecer, tá? Então, basicamente foi criada um decorator aqui, um onReady, com a variável chamada player, posso dar o nome que eu quiser para ela, fazendo um vínculo com a cerquilha aqui, o cifrão na frente, aliás. O cifrão me permite fazer uma relação com uma variável daqui. Então eu consigo linkar as duas coisas e a gente só faz aqui um apelido, né? Um as, um casting para Animated Sprite 2D para que tenha o comportamento do Animated Sprite 2D, tá? Beleza? Aí, entrando aqui na parte da física, a gente continua tendo os inputs, então eu tenho o input de x e y, tá? Então o x eu verifico se eu estou indo para a esquerda ou para a direita. Verifico não, desculpa, pego a informação se estou indo para a esquerda ou para a direita, e o dir y, que pega a informação se está indo para cima ou para baixo. Por quê? Como agora ele tem esse movimento para cima e para baixo, né? Eu preciso capturar isso além do lado direito e lado esquerdo como eu tinha antes. Então nosso player ele perde o pulo, né? Vamos dizer assim, agora a partir de agora nesse jogo que eu estou criando aqui, desenvolvendo, mas a gente ganha essa mobilidade no cenário. A velocidade ela continua, né, sendo calculada como a gente tinha antes, só que agora com o input dir e o input dir x e o y, né? Vezes a nossa velocidade lá. Aqui embaixo, o que eu tenho, né? A gente tem basicamente uma verificação se a nossa velocidade é diferente de zero. Se ela for diferente de zero, eu pego esta variável que foi criada, né, e dou um play na animação. Então, se a gente voltar aqui para o nosso animar aqui no animation, né, no player, cadê o cara aqui? Aqui. Então, no animar, no player, nós temos aqui o run. Se eu der um play, ele vai fazer o run lá no personagem. Basicamente é a mesma coisa, só que agora fazendo com o script. Então, o player é a nossa variável, animar. Ponto play é a ação e qual animação eu quero. Então, quando eu dou um play e vou pro lado, ele anima o personagem, certo? Fazendo esse movimento de run, ok? Beleza? Aí o personagem anda no nosso cenário. E aqui, o player.scale_x, vou comentar aqui e rodar, né? Vejam que eu estou indo para trás aqui e meu player não está virando como estava virando antes, certo? Então, aqui basicamente a gente vai fazer isso ser positivo ou negativo. Então, se for negativo, ele vai virar o player para o outro lado. Detalhe, quando a gente tem a animação sendo aplicada e eu não tiver a remoção da animação, vocês vão ver que eu vou andar e meu player continua andando lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o contrário. Então, a cada vez que ele passa por aqui, nesse laço, ele tem que verificar se ele não estiver andando, ele vai rodar a animação idle, que no caso a animação idle é sem animação. Então, ele anda, mas eu parei, ele para, porque no else está fazendo essa parada. O move slide, então, é para acontecer uma movimentação, especificamente. Outra coisa que tem aqui, se vocês observarem, o player ele consegue subir e descer até certo ponto, tá? Ele não consegue subir mais do que isso ou descer mais do que isso, tá? Embora tá sem animação aqui, mas até porque eu não tenho uma sprite específica para subida e descida, poderia ter uma sprite para isso, mas o personagem que eu escolhi não tem, então não apliquei nada. Mas aqui a gente está dizendo que ele vai andar 30% no eixo Y, tá? Então,
É isso que está acontecendo aqui. Então a gente vai na metade da altura e metade da posição que a gente consegue andar ali. E vai dar um clamp para fixar ele, né? Então ele não vai poder passar deste espaço que ele tem, ok? Outra coisa que vocês podem perceber já é que a câmera está seguindo o meu player, né? Então eu já estou com esse movimento da câmera, tanto para cima ou para baixo, ele já está seguindo. Então, se for observado aqui, eu estou com a câmera 2D aqui, tá? Então está dentro do player, por isso que ela está seguindo o player, né? Ela já está fixada nele, tá? Então, vocês podem também observar que a câmera para a esquerda ela não está indo mais, certo? Então, ela já tem um fator aqui do limite, tá? Então, o limite eu coloquei que vai ser zero para a esquerda, ou seja, ele vai chegar no início da nossa fase e não vai mais. Isso aí evita, por exemplo, que você tenha um cenário construído para a esquerda até um certo ponto e a câmera ande junto com o personagem e mostre que o cenário acaba. Então, é mais para esse tipo de coisa, né? Também temos uma questão da suavização aqui, né? Que não está aqui, mas vou mostrar depois onde está. Aqui, na verdade eu tirei a suavização, então eu tenho a position com a suavização. Vocês vão perceber que a câmera vai ficar um pouquinho diferente, tá? Ó, parece que o personagem frica um pouquinho na tela, tá? Então por isso que eu tirei, porque eu não gostei muito da suavização. Mas qual que é o objetivo disso? A câmera anda e quando eu paro, ela para o personagem, ela vai um pouquinho mais para frente, ó. Então ela dá essa suavizada no movimento. Só que parece que o personagem está perdendo foco, tá? Então por isso que eu desabilitei. Mas a gente pode trabalhar em cima do speed também aqui, tá? Então a gente pode colocar uma quantidade de pixel por segundo menor ou maior e ver o que acontece, para ver se fica melhor ou não, né? Então ele ficou um pouquinho melhor no meu ponto de vista, tá? Mas se eu aumentar mais aqui, vamos colocar 20 para ver no extremo, né? E testar. Ele parece que ainda fricando. Talvez se eu tirar essa parte do efeito do debug, talvez fique melhor. E também isso pode acontecer na rotação também e tal. Então o smoothing ele já vai fazer essa suavização da câmera para nós, ok? Também interessante frisar aqui a questão da velocidade da animação, né? Então, por exemplo, run, né? Run ou o walk, por exemplo, se a gente fosse criar. O que mudaria basicamente está relacionado à quantidade de FPS. Então, dando um play aqui, a gente está vendo esta velocidade. Eu vou diminuir aqui para 1 frame. Então, notem que ele fica bem mais lento na animação. Então, nesse nosso caso, como seria basicamente a mesma animação, talvez com uma passada menos larga, se a gente tivesse essa possibilidade no desenho, mas a gente pode controlar isso na quantidade de FPS aqui que a gente vai executar, né? Aqui. E também tem a questão aqui do repeat, né? Do looping, que se a gente não colocar, né? Ele vai executar a nossa animação e vai parar. Então vejam que se eu der play aqui, ele executa e para. Faz os 4 passos, né? E para. Se apertar aqui, ele vai continuar. Então esse a questão também que estava aplicando sem o idle, né? Que a gente teve que colocar aqui no script para fazer o idle no else, ok?